Fala pessoal, no vídeo de hoje veremos sobre a Irani. Acabou caindo abaixo dos R$ 8. Será que é uma oportunidade hoje? O que é que está acontecendo? E se você começou a investir na bolsa, comprou suas primeiras ações, não sabe muito bem o que está fazendo, não sabe identificar oportunidades, saber quando a ação está barata, calcular o preço teto, o dividendo projetado, o lucro projetado e também saber a margem de segurança, está disponível o meu treinamento sem enrolação, simples, fácil, direto na prática, sem inventar aquelas teorias mirabolantes. Hoje em dia é muito fácil de investir, com um clique você compra e vende ações e pode começar até mesmo com R$ 5. Mas aí tem um problema. Você precisa ter uma estratégia vencedora, saber escolher ações para realmente compensar assumir risco de renda variável e não ter retorno de renda fixa. Então já aproveita, garanta sua vaga, lembrando que esse treinamento tem acesso vitalício. Vou estar atualizando constantemente com novas aulas de acordo com a sugestão de vocês. Você também terá acesso a uma planilha de preço teto de diversas ações, identificando a margem de segurança e o melhor, terá 7 dias de garantia para testar o treinamento, caso contrário terá o seu dinheiro de volta. Então já aproveita que o valor será reajustado conforme terá novas aulas adicionadas. É um valor bem acessível e você pode parcelar até mesmo em 12 vezes. Primeiro de tudo, vamos olhar para os seus indicadores. O seu PL acabou se elevando justamente por causa da queda dos seus lucros, então a cotação acabou não acompanhando da mesma forma. Seu valor patrimonial acabou ficando abaixo da média, abaixo de anos anteriores. O seu ROI e o seu ROIC ficaram bem depreciados. Seu payout acabou se elevando, mas se a dívida não ultrapassar 2,5 vezes EBITDA, acaba pagando 50% de payout, isso de forma saudável. E a sua dívida hoje não ultrapassou esse patamar, e a tendência é que se mantenha ainda de forma controlada. Ainda apresenta um crescimento de receita bem satisfatório e a empresa vem conseguindo pagar um dividendo relevante a partir de 2021, com pagamentos trimestrais. Mas agora o seu lucro acabou caindo muito. Claro que tem o efeito não recorrente do PIS e COFINS que acabou inflando o seu lucro em 2022 e 2023. Agora é o resultado das suas operações. E para quem não sabe, a Irani é uma empresa pequena, não tem nem 2 bilhões de valor de mercado. Frente à Klabin e a Suzano, por mais que ela tenha focos diferentes, a Irani atua só em si no ramo de papéis e embalagens e não na celulose. Ainda assim, a Irani acaba sendo pequena demais em relação às outras. Então, teoricamente, teria mais potencial de crescimento. Ela possui 100% de tag along, um free float satisfatório e uma boa liquidez também para o pequeno investidor. Olhando para a sua receita, teve um crescimento nítido nos últimos anos, sendo que a sua receita não caiu na mesma proporção do que o seu lucro. Então vamos entender o porquê dessa receita não ter caído junto com o seu lucro. E hoje tem uma distorção muito clara na relação do seu lucro com a sua cotação, mas tome cuidado, o gráfico acaba sendo manipulado por causa do débito de PIS e COFINS que a Irani acabou recebendo. De certa forma, é importante sempre projetar as perspectivas futuras e não olhar para o passado. Agora vamos dar uma olhada nos resultados da Irani. A sua receita, como eu disse, veio em linha com os últimos trimestres, então não tem problema na receita. Seus custos também, praticamente em linha, também está ok. O seu lucro acabou sendo muito afetado. A partir do terceiro trimestre de 2023, o lucro, que era por volta de 80, 90 milhões de forma saudável, caiu para 40 milhões. Esse lucro de 228 milhões do segundo trimestre de 2023 foi impactado pelo PIS e COFINS. Mas, de certa forma, o seu lucro antes era por volta de 80, 90, chegando até 100 milhões de forma saudável. O seu EBITDA, a sua geração de caixa, ou seja, o seu lucro operacional, também teve uma queda um pouco acentuada. O que era 160 milhões, chegou a 180, hoje está por volta de 130, 120. Então o problema está diretamente no seu lucro. Tivemos uma margem bruta agora no segundo trimestre de praticamente 40%. Olhando para os últimos, é mais ou menos isso que vinha sendo praticado. A sua margem líquida foi muito depreciada. Aqui também tem um ponto de atenção. Sua margem foi de 10% agora no segundo trimestre. Olhando para os trimestres anteriores, era por volta de 15, 20, até mais do que 25% em algum trimestre. Então a sua margem, junto com o seu lucro, é a principal causa. E com isso, claro, por ter lucros menores, uma eficiência menor, acaba impactando no ROI e no ROIC, que foi bem depreciado. Um ROIC de 2,3% multiplicado por 4 daria um ROIC anual de por volta de 10%.
e um ROI de 12%. Então, indicadores de eficiência também teve quedas. Ela costumava ter ROI e ROIC por volta de 4, 5 a 6% de forma trimestral, ou seja, conseguia entregar um ROI de por volta de 20% ao ano. Então a sua receita não foi tão impactada, praticamente o mesmo resultado do segundo trimestre de 2023. Acabou também explicando dessa queda no resultado do lucro em relação ao segundo trimestre por causa do efeito não recorrente. O recorrente no segundo trimestre de 2023 foi 67 milhões e agora está em 40 milhões, uma queda de 40% em relação ao lucro recorrente daquela época. Seu volume de vendas acabou subindo em relação ao segundo trimestre de 2023, seja em questão de toneladas, seja em questão em 1.000 metros quadrados. Já no segmento de embalagens e papelão ondulado, o volume de vendas subiu ainda mais, 8,4%. O problema está aqui, o preço médio praticado. O preço que a Irani vende seus papéis e embalagens não teve uma correção. Acabou caindo 7,2%. Então, mesmo que aumentou o volume de vendas, os custos subiram nesse período e, ao mesmo tempo, o preço praticado não acabou subindo. Então, uma queda de 7%, e isso em relação ao segundo trimestre de 2023. Então, para o segmento de papel e embalagem, teve um crescimento nas vendas, o preço médio dos flexíveis caiu 7,5%, dos rígidos 6,1%. O preço das aparas também acabou subindo 20,9%, e ela representa uma parte significativa do seu custo, a composição do custo dos produtos vendidos, cerca de 20%. Então, junta com o preço médio praticado de venda inferior e um custo do produto subindo, acaba pressionando margens. Na parte de resinas sustentáveis, é uma parte muito baixa do faturamento da Irani, mas também o volume de vendas acabou caindo junto com o preço médio, também impacta negativamente. Basicamente, é assim que é composta a receita líquida por cada segmento. 57% vem de embalagens, 37% de papel e somente 6% de resinas. E para a fabricação dessas embalagens sustentáveis, através do papelão ondulado, 72% do custo é do papel, 20% custo fixo, 5% outros insumos e 3% material de embalagens. E para papel para embalagens sustentáveis, 26% do custo é aparas, que subiram 20% de um ano para o outro, e 39% custo fixo. Já a celulose acaba impactando em 20%, mas a celulose não acabou tendo uma alta significante. E as embalagens representam 57% da receita líquida agora no segundo trimestre. Então tivemos uma alta de quase 20% de um ano para o outro nas aparas, que equivale a 26% do custo das embalagens sustentáveis. E ao mesmo tempo, uma redução no preço praticado de venda, comprimindo margens. Já o custo total, pegando todos os produtos, então 45% é custo fixo, 20% quase, na verdade 19%, são aparas, que acabou impactando diretamente no resultado, a celulose 15% e o restante químicos, energia, material de embalagens, resinas e outros. E segundo a Associação Brasileira de Embalagens, o nível de utilização da capacidade de indústria de embalagens está acima da sua média do período. A sua média é 77%, então hoje está bem acima. Teve anos que acabou se igualando praticamente, como é o caso de 2020, 2021, 2018, 2019, e acabou tendo algum desequilíbrio também lá por 2010 até 2015. E segundo também a Fundação Getúlio Vargas, FGV, que acabou divulgando os resultados mais recentes do seu estudo macroeconômico da indústria brasileira de embalagem, o valor bruto da produção física de embalagens em 2023 atingiu um montante de 144 bilhões de reais. Cresceu 17% a produção em relação ao ano de 2022. Você pega, por exemplo, o projeto Puma II Clabin, que também tem o foco em aumentar a capacidade produtiva em papéis e embalagens, deixando um pouco de lado o foco da celulose. Na questão do papelão ondulado, tivemos um crescimento em 2023 de 23,4%, cartolina e papel cartão 9,3%, o papel 6%. Então essa indústria em si tiveram um volume de produção muito maior. Isso, claro, o valor bruto de produção não reflete em si a demanda. Esse setor acabou tendo muito investimento nos anos passados, gerando uma produção acima da demanda, sendo assim uma redução no preço praticado, e ao mesmo tempo não tivemos redução no preço das aparas que compõem o custo de produção desses papéis e embalagens.
Então, comparando com o setor de plástico, o setor de metal, o setor de vidro e o setor textil, todos esses setores acabaram caindo, enquanto o setor de papéis e embalagens acabaram subindo o valor bruto da produção. E agora, olhando também para o estudo da Angut, lá em janeiro de 2022 tivemos um crescimento de 9% na produção. Aí em fevereiro mais 9,3% e em março 13,1%. No primeiro trimestre cresceu 10,6%. Comparado aos anos anteriores, principalmente 2020 e 2021, tivemos um crescimento negativo, na verdade um decréscimo. Então o setor acabou produzindo muito papel, tendo a produção muito alta nesse segmento, sem ter uma demanda correspondente. Claro que esse estudo é um pouco antigo, eu só encontrei ele de maio de 2022, mas foi quando começou de fato a ter um desequilíbrio na produção. Por exemplo, a média mensal naquela época era 506 mil toneladas. Acabaram produzindo cerca de 530 mil toneladas. Isso somente nesse primeiro trimestre de 2022. E junto com isso, a indústria de papel e celulose também acabou anunciando 105 bilhões de investimentos até 2028. Então são investimentos gigantescos para o Brasil. São diversas empresas que nem sequer às vezes estão listadas na bolsa ou então são de outros países. Temos a Arauco com 25 bilhões de investimentos, a Suzano com 22,2 bilhões, a CMPC com 25 bilhões, a Bracel com 5 bilhões, a Klabin com 1,6 bilhão. Acabou, claro, não considerando o projeto Puma 2, porque já foi feito o investimento e já está tudo vapor. Foram investidos 12 bilhões de reais. Tem também a Eldorado Brasil investindo 25 bilhões. Então são empresas gigantescas que estão a todo vapor, o setor cada vez ficando mais competitivo, tendo a produção maior. E com isso, obviamente, as margens vão se depreciando. Então o que vamos ver de melhora será quando de fato os preços médios começarem a subir e ao mesmo tempo redução de custos seria muito bem-vindo, já que se você não consegue ter um aumento de preço muito relevante, reduzindo custos, a margem acaba ficando melhor. Então tem um cenário bem desafiador para a Irani. Claro que é uma empresa muito resiliente, está no setor do futuro. A tendência é que de fato o plástico seja substituído por papéis e embalagens. E ao mesmo tempo a Irani também não para de investir, se modernizar, fazer investimentos para a economia de energia e por aí vai indo. Tanto é que tem uma dívida hoje superior a 2 vezes EBITDA, é uma dívida controlada, mas não para de investir. A sua plataforma Gaia está a todo vapor e grande parte dos seus investimentos estão em quase 100% da sua execução física. Sendo assim, para a Irani, eu prefiro ter um preço teto conservador. Eu estipulo 206 milhões de lucro para o ano exercício de 2024, 50% de payout, teríamos um dividendo de forma saudável de 43 centavos. Com 5% de yield, teríamos um preço teto de 8,59, o preço atual é 7,76. Mas por que eu não estou sendo tão criterioso em estipular um dividendo maior? Porque a Irani é uma empresa no estágio embrionário em comparação com as demais empresas. É uma empresa que tem um potencial muito grande. Somente 2 bilhões de valor de mercado é muito pequeno. Para ela dobrar de cotação, ou seja, dar 100% de retorno, ela precisaria dobrar o seu valor de mercado, o que é relativamente muito mais fácil em comparação com as empresas grandes. Então, a tendência é que o seu retorno virá da valorização em si e uma pequena parte, claro, dos dividendos investidos. Não é ideal você ignorar os dividendos porque vai retornando para o seu bolso e amenizando o risco. Mas o meu foco com a Irani em si é um crescimento futuro para os próximos anos, para o médio e longo prazo. E a Irani vem conseguindo entregar um ROIC nos últimos 12 meses, mesmo agora em crise, de 12,9%. O custo da sua dívida nos últimos 12 meses é 8,2%, então tem esse gap, tem essa diferença. Por mais que seu indicador de eficiência teve essa queda, ainda assim a dívida é vantajosa, consegue continuar crescendo, rentabilizando seu capital. E por mais que é um momento difícil, agora é normal de empresas passar por esses momentos. A empresa não está dando prejuízo, tem uma dívida controlada, tem uma receita que vem se mantendo em linha, o problema mesmo são as suas margens e o grande volume de produção no mercado. Mas eu acredito que sendo bem criterioso com a Irani, estipulando um preço teto, utilizando um bom senso e ir, claro, atualizando o preço teto e o dividendo projetado de acordo com resultados, é o mais certo a se fazer. Então, por enquanto, meu preço teto é 8,59, eu teria 10% de margem de segurança para fazer a compra, para continuar aportes na Irani. Levando em conta também que tem o programa de recompra de ações, agora em 2024,
que tem uma duração de 18 meses, 1 ano e meio, eles vão recomprar até 10,6 milhões de ações. Já foram recompradas 585 mil. Essa recompra de ações equivale a um yield de 4,4%, porque diminui as ações em circulação, aumenta o dividendo e o lucro porque tem menos ações para fazer a divisão. Então a empresa também identificou que ela está barata porque iniciou esse programa de recompra de ações para remunerar o acionista. E hoje o meu preço médio na Irani é 9,96, hoje está 7,78, uma queda de quase 22%. Provavelmente assim que terminar de montar a posição no Banco do Brasil ser uma posição mais relevante, irei aumentar a posição na Irani para diminuir meu preço médio e obviamente com cautela de acordo com novos resultados. Caso apresente um resultado ainda mais fraco, aí eu tenho mais cautela ainda, vou deixando de quarentena, porque já é uma posição relevante na minha carteira em relação ao meu patrimônio. Se eu aumentar muito minha posição, eu vou ficar muito exposto. Mas de fato, uma excelente oportunidade para reduzir o preço médio. Se sair um resultado satisfatório agora no terceiro trimestre, posso continuar os aportes mais intensamente. E se você começou a investir na bolsa, comprou suas primeiras ações, não sabe muito bem o que está fazendo, não sabe identificar oportunidades, saber quando a ação está barata, calcular o preço teto, o dividendo projetado, o lucro projetado e também saber a margem de segurança, está disponível o meu treinamento sem enrolação, simples, fácil, direto na prática, sem inventar aquelas teorias mirabolantes. Hoje em dia é muito fácil de investir, com um clique você compra e vende ações e pode começar até mesmo com R$5. Mas aí tem um problema. Você precisa ter uma estratégia vencedora, saber escolher ações para realmente compensar assumir risco de renda variável e não ter retorno de renda fixa. Então já aproveita, garanta sua vaga, lembrando que esse treinamento tem acesso vitalício. Vou estar atualizando constantemente com novas aulas de acordo com a sugestão de vocês. Você também terá acesso a uma planilha de preço teto de diversas ações, identificando a margem de segurança e o melhor, terá 7 dias de garantia para testar o treinamento, caso contrário terá o seu dinheiro de volta. Então já aproveita que o valor será reajustado conforme terá novas aulas adicionadas. É um valor bem acessível e você pode parcelar até mesmo em 12 vezes.